É muito desafiador. É sempre muito desafiador quando a gente sobe aqui para falar. Porque grande é a responsabilidade, mas aquele que chama é aquele que faz. Amém? Semana passada, a nossa pastora falou aqui sobre libertação. Estamos nesse culto que é específico nesse tema. Cura, libertação. E vamos dar continuidade a isso. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Eu não sei com você, mas comigo aconteceu. Quando eu, em pequena, ia para a escola, até adolescente também, que a gente tinha algum problema e dizia assim, olha, deixa ele do lado de fora. Agora você entrou para estudar, então foca no estudo. E você pode também lembrar que muitas vezes isso também aconteceu em trabalho, no seu trabalho. Você está com algum problema, mas deixa ele aí do lado de fora, como se fosse algo bem real, palpável, que você pudesse separar. Não sei o que é que você está, se é com dor, se alguma coisa te aconteceu, mas agora você veio trabalhar. Pega o seu probleminha e deixe lá na porta. Ou também, por que está chorando? Para de chorar, engole o choro. Eu não sei se você já escutou algumas dessas frases. É uma pergunta para você refletir. E outra pergunta é, quando vem a palavra cura, o que é que lhe vem logo à mente? Geralmente, vou falar de mim, certo? Vem o quê? Cura de uma dor na coluna, uma dor na perna, de um câncer, não é? A primeira coisa que vem, eu não sei você aí, mas a primeira coisa que vem à mente, quando a gente fala de cura, é uma cura no físico. Mas hoje nós vamos falar de uma cura que eu acredito ser a cura que devemos buscar. Porque o próprio Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é a quem seguimos. Sempre quando ele curava alguém, ele dizia, olha, vai, não peques mais, para que mal pior não te aconteça. Ali ele estava dando uma dica da origem daquele problema. Embora a gente só pode ver um caso, eu só lembro de um caso na Bíblia que não veio proveniente de algum erro. E esse caso foi o caso de Jó. Né? Jó, ele não fez nada, muito pelo contrário, mas aprove Deus testá-lo. Então é importante também a gente saber disso para não julgarmos. Mas é importante essa dica que Jesus nos dá de que algo no nosso corpo tem uma origem que é fora dele. É uma origem espiritual, é uma origem emocional. E é isso que nós vamos falar hoje. De cura na nossa alma. Gente, é um assunto que, para mim, é bem desafiador falar, mas ao mesmo tempo é muito íntimo. Porque eu simplesmente desconhecia a alma. Eu simplesmente acreditava que eu poderia orar, e qualquer problema que tivesse era porque eu estava faltando orar. Ou tinha que consertar alguma coisa, ir no médico, tomar algum remédio. Então, eu só conhecia esses dois. O espírito e o físico. Mas o nosso Deus, ele é trino. E como semelhante a ele, nós também somos trinos. Nós somos, como diz a palavra, corpo, alma e espírito. Lá em Tessalonicenses nós podemos ver isso. Nós somos corpo, alma e espírito, mas eu não entendo porque eu desconhecia totalmente isso. E passei por um momento muito desafiador na minha vida, muito desafiador, e eu procurei a pastora, e a gente fez um processo que eu acho muito importante dizer, porque a gente tem muito preconceito quanto à cura e libertação. E, para que vocês saibam, não houve nenhuma, alguma manifestação de algum outro espírito. Não é porque a gente às vezes tem medo disso, mas é importante a gente falar. Não estou dizendo aqui que isso é errado de jeito nenhum. Eu estou dizendo que comigo não aconteceu isso. Mas, no entanto, existiam vários sentimentos
que quando eu fui fazer o que a pastora pediu de escrever, esses sentimentos saltaram aos meus olhos. Sentimentos, ressentimento, culpa, não merecimento, eram vários sentimentos que depois que eu escrevi, eu comecei a grifar. Mas eu não sabia que eles eram tão influentes em mim. E a pastora muitas vezes dizia, vamos cuidar de você primeiro. E eu não entendia, porque também isso pode estar acontecendo exatamente com você. Você acredita que o teu problema é necessário que haja uma mudança no teu esposo, que haja uma mudança no teu chefe, que haja uma mudança até na tua igreja, que haja uma mudança inclusive nos teus pastores. Mas você não precisa mudar. O que está faltando você fazer é jejuar mais, é orar mais, é ler mais a Bíblia. Isso aconteceu comigo. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. É importante jejuar, orar é muito importante. Mas tem algo que é muito importante também, que Jesus nunca abriu mão. Que queres que eu te faça? Tu está doente, mas eu preciso que você me diga onde está a doença. Jesus estava dizendo para que a gente aprendesse hoje, olha, para que eu te ajude, você precisa reconhecer onde está o problema. Você precisa apontar. E sabe, tem uma frase que eu gosto muito, que é, não se modifica aquilo que não se identifica. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Você esteja patinando, frustrado, frustrada, porque você acredita que o problema deve ser que eu não estou orando muito. E deixa eu te dizer uma coisa que parece óbvia, mas que a gente não reflete sobre ela. Por mais que você ore, não vai ser a oração que vai te dar os quilos a menos que você quer, ou os quilos a mais que você quer. Isso é uma questão física do corpo, tem que ser resolvida na esfera do corpo. Não adianta que por mais que você ore, você não vai mudar o seu físico. Você precisa ir para uma academia, procurar um nutricionista, não é verdade? E por que muitas vezes a gente quer resolver questões da alma no espírito ou no físico? Como assim, Betânia, no físico? E pode, no físico, muitas vezes a gente está com algum problema, né? A gente diz, eu preciso dar um tapa nesse visual. Eu preciso melhorar sim, porque para eu me sentir melhor. Funciona de forma paliativa, momentaneamente, mas não resolve. E eu tenho certeza que quando você saiu da tua casa hoje e você veio aqui buscar uma resposta para uma solução, para uma resolução. E deixa eu te dizer, essa resposta existe e o nome dela é Jesus. Eu quero orar para a gente ler a palavra. E para que você esteja aqui. Ei, Betânia, eu já estou aqui. Ei, mexe tuas mãos, mexe os teus pés. Porque na maioria das vezes, você pode estar aqui de corpo. Mas Deus quer que você esteja aqui de corpo, de alma e de espírito. Outra coisa que eu preciso te dizer é que é você que precisa ouvir isso hoje. Talvez você gostaria que o seu esposo, a sua mãe, o seu chefe estivesse aqui. Mas é você quem está aqui. Então essa palavra, ela é para você. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. E nós sabemos que o teu Espírito é que Ele quer fazer, porque Ele quer, Ele vai, porque teu é o querer e o realizar. Pai, sabemos que tu tem coisas grandiosas, que já foram conquistadas por ti na cruz, e que já foram colocadas para nós, e muitas vezes, Deus, essas questões em nossa alma nos impedem de ter o acesso àquilo que já nos foi dado. Pai, nesta noite, nós pedimos, Pai, eu oro a Ti, a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Tu estás aqui neste momento, Tu já tinha planejado isto, porque Tu és um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Senhor, vem nos corações agora, Espírito Santo, que Tu és poderoso para promover toda e qualquer transformação que excede a nossa condição humana de acessar. Pai, é a Ti que rogamos, traz transformação para o coração, Senhor, dos Teus filhos nesta noite. Amém?
E talvez você diga assim, mas eu ainda não aceitei Jesus, eu não sei. Você aqui, ou talvez você que esteja nos assistindo, mas eu ainda não aceitei Jesus. Deixa eu te contar, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para a verdadeira libertação. E aí eu quero ler aqui em Levítico 5, 17. Levítico 5, 17. Eu vou ler, amém? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Gente, esse versículo, quando eu li, falou tremendamente no meu coração. Eu posso dizer a vocês, como eu já falei, é bem desafiador falar aquilo que Deus tem para falar, porque a gente precisa buscar nele o que ele quer dizer. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar do que o Senhor quer que eu fale para você. Eu estou aqui para falar sobre o que Ele faz em mim. Eu estou aqui para falar sobre Ele. E quando eu estava dizendo, Senhor, que palavra o Senhor quer trazer nesta noite sobre cura? E o Senhor disse, Betânia, a guerra é contra a ignorância. E talvez você diga assim, ignorância é preciso entender que não necessariamente é isso que a gente costuma conceituar. Ignorância é a pessoa bruta, a pessoa que bate, não. Ignorância no sentido da ausência do conhecimento. A ausência do conhecimento, lembra que a gente falou aquela frase antes, eu só consigo modificar o que eu consigo identificar? Enquanto você não identificar onde está a raiz do teu real problema, você vai estar trabalhando só com os efeitos. E ele vai reincidir, e ele vai reincidir. E Deus, ele quer trazer cura na raiz. E aí a cura é contra. Betânia, será que tem cura contra a ignorância? Tem. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ainda que não o soubesse. Veja só. Veja que coisa. Gente, eu fiquei irritada, fiquei feliz, fiquei triste, porque é uma coisa que a gente fica revoltado. Você vai ter consequências de algo que, embora você não saiba, você vai ter consequência. É igual a lei da física. A lei da física, eu não sei que existe a lei da gravidade. Eu não sei. Independente de você saber ou não, você vai se jogar do prédio, do 17º andar, o andar que eu moro. Você não vai sobreviver. Mas espera aí, eu não sabia. Mas a regra, o mandamento, ele vai ser cumprido. E Deus está dizendo aqui, se alguém errar contra algum que seja dos mandamentos, será culpado, ainda que não saiba do porquê. Deus, ele está trazendo um alerta para mim e para você, e dizendo, olha, se você não sabe sobre isso, o conselho que eu te dou é busca saber. Busca saber, porque ainda assim, essas questões, elas vão estar atuando sobre você. E aí, a gente vê vários trechos na palavra de Deus, para dizer para vocês o seguinte, eu queria resolver as coisas. Eu sei que você também quer resolver. Você quer resolver, você quer solução. Mas a questão é, com base em que você está buscando resolver? Gente, eu tenho uma coisa com decisão. Decisão, para mim, é algo extremamente desafiador. Decidir. Sabe por quê? Porque cada decisão, você tem o controle da decisão, mas não tem controle das consequências daquela decisão. Você pode decidir, mas não pode escolher as consequências do que você decidiu. Então, só isso seria suficiente para que a gente pudesse prestar atenção. Então, com que base eu vou decidir? Onde você está buscando acesso para as suas decisões? E aí, uma coisa tremenda que Deus trouxe ao meu coração foi,
em você não há nada que te traga uma decisão correta. Eu vou repetir. Em você, em mim, em você, não há nada que faça com que você escolha de forma correta. Por quê? Porque Deus, do princípio, Ele nos fez e nós pecamos. Espera aí, mas eu não sabia disso. Está aqui dizendo, ainda que não saiba, o conceito, o mandamento vai atuar. Ele nos fez e nós pecamos, certo? Nós pecamos e ficamos destituídos. A partir dali, uma natureza que é contrária à natureza de Deus se instalou em mim e em você. Eu vejo muita gente dizendo assim, mas eu preciso de autogoverno, eu preciso de autoconhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu digo isso, sabe o que eu falo? Escrevo auto com L, não com U. Faz toda a diferença. Auto com L, conhecimento do alto. Autogoverno do alto, não de mim. E talvez você esteja patinando exatamente aí onde eu patinei, porque eu procurava em mim respostas que fossem resolver a minha questão. Porque, Betânia, peraí, deixa eu fazer uma separação aqui. Tem coisas boas em você e tem coisas ruins em você. Eu vou me basear nas coisas boas que tem em mim para decidir. Ei, a minha coisa boa não passa de trapo de imundícia. A minha coisa boa não é boa. Mas se eu for para o autoconhecimento, a nível de auto com U, eu vou entender que, peraí, 2 com 2 é 4. Beleza, fechou. É isso que eu vou escolher. Porque eu considerei, a palavra de Deus diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Eu acho bem interessante a palavra de Deus, porque isso é uma dica que ele está dizendo. Gente, você acha que se estribar é coisa boa? Você acha que se estribar, podemos botar assim, não se ferre com seu próprio conhecimento, tomando por base o teu conhecimento. Deus não está perguntando onde você adquiriu esse conhecimento, o quantas vezes esse conhecimento foi testado, o quanto tempo de igreja você tem. Deus está te dizendo que o teu conhecimento não vai te conduzir a um lugar de tranquilidade. O teu e o meu conhecimento não vai te ajudar. Pelo amor de Deus, Betânia, agora confundiu, foi tudo. Porque se eu não posso contar comigo, exatamente. Chegou? Agora você chegou. É verdade. Você não pode contar com você. Na verdade, você não deve. A única coisa que você pode contar com você é submeter quem é você àquele que te fez. E aí ele vai escolher por você. E quando ele escolher por você, você vai ter a escolha boa. Mas é esse chamado que a gente ainda não entendeu. Eu estou falando, me incluindo no sentido de cristão. De cristão, gente, eu tenho mais de 20 anos. E o ano passado não, 2020, março de 2020, Deus falou comigo em Deuteronômio e disse para mim, olha, Betânia, nesse tempo, Deus não me chamava de filha. Não que eu não fosse filha, mas porque eu não me via como filha. E Ele vai falar com você da forma que você se vê. Isso é forte, gente, é muito forte. Ele vai falar com você da forma que você se vê. Como é que você tem se visto? E o que é que a alma tem a ver com isso? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, a gente está falando aqui que a nossa guerra é contra a ignorância. Então a gente precisa entender, Betânia, finalmente, então, o que é a alma. Você sabia, primeiro de tudo, que nós somos corpo, alma e espírito? Eu até sabia, mas eu nunca procurei entender o impacto disso na minha vida. Começa a buscar. Segundo, que a alma é nela que constam os sentimentos, as decisões e o intelecto. Mas a Bíblia, isso é a Bíblia. Então vamos para a ciência. A ciência diz que nas nossas tomadas de decisões, 80% são provenientes das nossas emoções, que estão aonde? Na alma. E 20% na lógica. Ei! Não se engana. Significa dizer que nós temos uma cabine de comando que nós desconhecemos. Para onde você está indo? Para onde você está se levando? Existe uma cabine de comando que eu desconheço.
É a mesma coisa que eu entre no avião e simplesmente não procure saber se lá tem como é o nome do cara que tem? Um piloto. E se esse piloto está devidamente qualificado para me levar ao meu destino. Ei! Sabe, Deus está dizendo ei para mim. Eu só estou aqui compartilhando. Eu só estou aqui compartilhando do quanto eu apanhei por desconhecer o poder que tem a alma. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é automaticamente santificado, porque o Espírito Santo entra em nós. O nosso espírito já está salvo. Não é uma questão de salvação. Já está salvo. Para aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, já está salvo. Mas existe uma jornada. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis. Conhecereis não é conhecimento, não. Ele diz que primeiro conhece, para depois ser liberto. Conhecereis a verdade, vai ser liberto pelo quê? Pela verdade. Mas a gente fica enganado. Muitas vezes a gente está enganado, achando que a gente vai resolver aquilo sem conhecer sobre aquilo. E aí, Deus me disse nesse dia, Betânia, é uma jornada. Uma jornada de consulta, submissão, entrega e rendição. Eu anotei isso, tenho anotado aqui na minha Bíblia. E eu disse consulta, eu achei que essas coisas eram iguais, eram sinônimos. Consulta, submissão, entrega e rendição. Mas não são. São coisas em níveis diferentes. Muitas vezes você consulta, mas não quer se submeter. Muitas vezes você se submete, mas você não quer se entregar. É diferente. Você diz, mas como é diferente? Você quer um exemplo de uma pessoa que vai presa. Certo? Ela foi presa, mas ela se entregou? Não, mas ela se submeteu. Claro, existia um poder coercitivo ali. Alguém estava obrigando ela. Deus não quer te obrigar a nada. Ele quer que você vá, aos poucos, avançando para a rendição. Para o nível onde é Ele quem decide. É Ele quem escolhe. É Ele quem resolve. Enquanto eu e você estivermos, de algum modo, buscando resolver, não vai dar certo. Eu posso te dizer com garantia. Com garantia, sabe de quê? De vida. Enquanto eu buscava resolver, deu tudo errado. E não foi pouco errado, não. Foi muito errado. E você talvez esteja pensando, certo, Betânia? Eu já não sei mais nem a hora aí, pastor. Me dá aquelas quadradinhas. Bota para o pastor Cláudio. Aquelas... Betânia, ok, eu já entendi. Amém. Vocês entenderam o que é a alma? Vocês entenderam o que é a alma? Vocês entenderam, tomaram conhecimento, consciência de que nós somos espírito, alma e corpo. Vocês compreenderam que não tem como eu resolver questões do corpo na instância da alma, nem questões do espírito na instância da alma, nem vice-versa, ok? Amém? Amém? Ok, então, Betânia, agora como é que eu faço, então? Beleza, eu já vi a importância disso. Agora eu quero saber, em questões práticas, como é que eu faço para verdadeiramente tomar posse desse território. Ele era um território, gente, é fato. Quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou, Ele soprou em nós o Espírito e Ele nos chamou de alma vivente. C.S. Lewis fala, não somos um corpo que tem alma, somos uma alma que tem um corpo. Gente, como isso é sério! E quantas vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, quando nós somos chamados por Deus para ser alma vivente. E a gente desconhecer o que é a alma, isso não é sério. Isso é muito sério. Eu era assim, eu era oca. Eu não sabia de nada de sentimento. Sabe por quê? Sentimento é nada. Foi assim que eu aprendi.
Não resolva as coisas pela emoção, não. Eu não estou dizendo aqui que é para você resolver as coisas pela emoção. Eu estou dizendo simplesmente que a emoção existe. E que se você não toma consciência dela, ela está lá na cabine de comando, te levando para algum lugar. Depois não reclama para onde foi parar. Eu não sei. Não tem coisas que você faz assim. Eu não sei porque eu me meti aqui. Eu não tenho ideia porque foi que eu decidi isso. Não tem. Quem aqui nunca? Eu não sei onde é que eu estava da cabeça que eu fiz isso. Eu sei que essas decisões também são mais claras, são mais fáceis da gente pegar quando se trata de compra, né? Comprei, não podia, mas agora já era. Tua emoção te conduziu. E se você não tomar consciência disso, ela vai continuar te conduzindo. Agora, o pior de tudo isso, deixa eu te dizer, o pior de tudo isso, você foi feita e foi feito único, para um propósito único, sem o qual a tua vida nunca fará sentido. E o pior, se você não tomar consciência da tua emoção, você não vai poder viver o propósito de Deus para você. Porque se tem uma coisa que a nossa alma milita, é contra as coisas do céu. Porque veja, se eu não posso, não sou, não dá, Deus diz faz, mas e o que é que os outros vão dizer? Deus diz fala, mas e o que é que a pessoa vai pensar? Você está preso em um lugar que não é o que Deus quer para você. Então é preciso você tomar conhecimento disso e enfrentar. É fácil, não é não? Mas deixa eu te dizer, tem algo que te ajuda e como te ajuda. A palavra. A palavra é a resposta para tudo. A palavra de Deus, ela vai te ajudar. Talvez você diga assim, não, pastor, pode deixar. Talvez você diga assim, mas eu não sei ler direito, mas eu não entendo direito. Ei, não é uma questão de você saber, é uma questão do Espírito que escreveu. É Ele que vai trazer o discernimento para a tua alma. Você vê que tem vários, o Salmo 119, né? E eu ficava perguntando a Deus, por que tanto vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me? Porque a nossa alma foi afetada com a queda. E ela só deseja coisas que são da carne. E ela dominou a carne. Na verdade, a carne dominou a alma. Então, tudo que a tua carne quer, a tua alma diz, pois não. Está aqui. Diga mais. É o espírito que precisa ser limitado para ele influenciar a alma e a alma agir conforme a vontade de Deus e o teu corpo responder a isso. Por que você está aqui? Porque teu espírito te trouxe. Não foi a tua alma. A não ser que você esteja o tempo todo vigilante e dizendo, Senhor, vivifica a minha alma. Senhor, traz a tua vontade para a minha alma. Por isso que ele diz, minha alma glorifica o Senhor e tudo que há em mim. O tempo todo ele está orando, pedindo para a submissão da alma a Deus. Porque ele sabe que é da alma que provém as coisas. Ela é a fonte. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que você vai ter que fazer é ser verdadeiro. Primeira. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Mas deixa eu te dar um alerta sobre isso. Muitas vezes você pensa em ser verdadeiro com os outros. Muitas vezes você é verdadeiro com os outros. Mas o que Deus quer te falar nessa noite é que você precisa ser verdadeiro com você. Eu sei, é fácil ser verdadeiro com os outros. Mas é bem desafiador ser verdadeiro consigo mesmo. Quantas vezes você disse sim ao outro querendo dizer não? Você estava sendo verdadeiro com o outro porque estava correspondendo a um pedido dele. Mas você não estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Ei, você precisa ser verdadeira com você. Porque Deus, Ele está te vendo. Ele é onisciente. Que adianta você estar dando uma resposta para o outro e Deus sabendo que você está na sua cabeça. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Deixa eu te dizer, quando eu passei por esse processo, eu tive que ser verdadeira comigo mesmo. Eu tive que encarar meus medos. A pastora sabe. Eu tive que encarar meus medos. E ainda tem os que ela não sabe, né? Os que ela não sabe, porque eu estou dizendo não é que eu deixei de falar nada. Mas
que só eu e Deus sabe do estreito que a gente passou. Só eu e Deus sabemos das madrugadas de choro. Para que houvesse uma transformação na minha alma, porque eu disse, chega, eu não decido mais por mim. Eu fui feita em Deus e para Deus, e é Ele quem vai me dizer o que eu vou ou não vou fazer. Porque tudo que está acontecendo na minha vida de ruim foi porque eu ignorei a voz dele. Isso não é novidade. Isso é desde a queda. E eu vou dizer para você, Betânia, então todo o problema que eu estou passando é porque eu ignorei a voz de Deus, é porque eu disse, não Deus, mas fazer assim, pode deixar comigo, que eu faço o resto. Ei, com Deus não existe, faço o resto não, com Deus é ombro a ombro, com Deus é passo a passo. Você não vê as nuvens, quando o pessoal lá de Israel, eles iam e as nuvens iam. Aí a nuvem dizia para ele parar, coluna de fogo. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar. E aí? Naquele tempo era a nuvem, agora é o Espírito Santo. Você tem ouvido ele? Você tem ouvido ele para que ele te diga, agora está na hora de parar, agora está na hora de avançar, agora está na hora de correr, mas eu quero dormir. É por isso que você tem que ter consciência das tuas emoções, porque elas vão brigar com a voz do Espírito Santo, e a gente já sabe muito bem disso. Quem é que vence? É aquela que for mais alimentada. Então, a verdade, o primeiro passo para que você entre em contato com a sua alma é você ser verdadeiro. Verdadeiro com Deus. Talvez você não tenha sido nem verdadeiro com você mesmo, mas você precisa ser verdadeiro com Deus. Você precisa chorar diante dele, você precisa parar de ter vergonha, de mostrar a ele um problema que ele já sabe qual é, mas que é preciso que você declare. Já foi falado aqui, a pastora falou semana passada. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A prosperidade é daquele que confessa. Mas aquele que esconde, e muitas vezes a gente fica muito pegada a questão assim, um adultério, um roubo, mas tem coisas muito menores que para Deus não são, porque eu e você é que distingue maior de menor. Deus não, para ele é tudo no mesmo nível. Está com conformidade comigo? Não está. Ele diz, eu sou um Deus de sim ou não. Tudo que vier fora disso é de procedência maligna. Eu não tenho mais ou menos. Eu não sou um Deus de mais ou menos. Então por que você me consulta e quer fazer uma coisa mais ou menos como eu te disse? Você faz o que eu te disse, ponto. Não é mais ou menos. Mas Deus, eu sei. Vou fazer assim, tá bom? Assim que o Senhor me disse assim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma parte. Né, Deus? Não tá legal? Quem nunca? Eu já fiz isso. Segundo, transparência. Transparência. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13. Eu já até li aqui, né? Quem esconde os seus pecados. Então, transparência é muito importante. Muitas vezes, aí você diz, e tem diferença de verdade com transparência. A transparência, ela vai mais profundo. A transparência é muito séria, é muito desafiador ficar nu diante de Deus. E eu não estou falando de roupa. Eu estou falando de pensamento. De tudo que se passa aqui e se passa aqui. E você dizer, Deus, tenho inveja mesmo. Ah, Deus, eu quero matar aquela pessoa. Ah, Deus, olha, Senhor, me segura, porque senão... É para você falar assim com Deus. Ai, Deus, eu não sei, viu? Mas eu estou tão chateado. E Deus sabendo que você está acumulando ódio. Seja transparente com Deus. E o terceiro é congruência. Congruência é muito importante. Gente, de onde eu tirei isso? Eu tirei isso da minha vida. Da minha vida com Deus. Eu estou aqui somente compartilhando.
Eu estou compartilhando que o Senhor operou e opera cura na minha vida. E eu te digo mais, Ele opera cura de uma maneira tal que não só sou eu que sou beneficiada. De uma maneira tal que a minha casa está sendo transformada. De uma maneira tal que é de você. Eu digo, Deus, eu quero me gastar para fazer a tua vontade. Porque só eu e o Senhor sabe a dívida que eu tenho contigo. Congruência, por quê? Porque você fala uma coisa, mas faz outra. É tanto que Deus exigiu isso de Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, faz o que eu te mando. Mas a gente diz que ama a Deus e quer fazer o que quer. A gente diz que ama a Deus e quer seguir por um caminho que a gente sabe que não é o que Ele quer pra gente. É preciso congruência. E deixa eu te dizer mais uma vez que eu tenho que te puxar para você tirar da sua mente. Esse meu marido precisa mesmo de congruência, viu? Ei, é com você. Menina, eu vou te dizer, viu? Essa minha pastora. Ei, mais uma vez é com você. É você e Deus. Você, olha, é incrível isso. Como a gente gosta de cuidar da vida dos outros. E não cuida da sua. Hoje eu estava conversando com Deus. E eu dizendo, Deus, eu quero uma mudança de mentalidade. Eu sei que eu não tenho o padrão que é. Porque nunca vou ter. Porque eu não... Exatamente, transformável pelo poder. Ele já está dando outra dica, né? Eu digo, a palavra de Deus é cheia de dica. Só que eu estou dizendo dica porque eu estou usando uma linguagem assim, sabe? Mas não é dica, não. Na verdade, é uma ordem. Porque Deus não dá dica, Ele dá ordem. Mas Ele não dá ordem porque Ele precisa ser autoritário. Ele dá ordem com cuidado da tua vida. Quando eu dou ordem ao meu filho para ele ir para a escola, eu não estou com cuidado comigo. Eu estou com cuidado com ele. Quando Ele está trazendo uma ordem para você, é por você. Não é por Ele. Ele não precisa da gente. Somos nós que precisamos dEle. E Deus falava comigo, dizendo, tem que ter congruência. Então, esse diálogo que eu estou trazendo aqui, não é um diálogo para você falar com A, com B, com C. É um diálogo seu e Deus. Você quer crescer. Você quer transformação. Você precisa de cura. Sem cura não há transformação. Eu sei. Porque eu passei por isso. Eu era cega. Eu não sabia de nada disso. E a palavra de Deus está dizendo, olha, sinto muito te dizer, Betânia, por que é bom ler a palavra? Tá meu tempo aí, diga aí, viu? Por que é bom ler a palavra? Porque ela faz isso com a gente. Ela mostra os pontos cegos. E melhor, ela não só mostra os pontos cegos, como ela age com cura no mesmo momento que ela mostra. É incrível, né? Porque se eu for falar com a pastora botar o dedo na minha ferida, eu vou dar um grito, vou ficar indignada com a pastora, não é? Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela bota o dedo na tua ferida, e ainda tu diz assim, oh glória, que bom, que bênção. Não é? Por isso que é importante você ler a palavra. Por isso que é importante você ir para a EBD. Por isso que é importante, porque a palavra está dizendo aqui, olha, Betânia, assim, não sei se tu sabe ou se tu não sabe, mas uma coisa é certa, culpada você é. Isso não é forte? Isso é muito forte. Você é culpada por algo que você não sabe, sim, olhe. O desconhecimento da lei, a pastora pode dizer melhor do que eu, o desconhecimento da lei não te isenta de cumprir as penas. Mas eu não sabia. Chilepte. Não é? Sim, mas vai preso mesmo assim. Não sabia porque não procurou saber. A nossa guerra é contra a ignorância. Eu sei, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Talvez você estivesse esperando, ou você veio com uma expectativa de um culto, assim, com outras questões. Mas eu quero te dizer, com a minha vida, que isso é muito sério. Que isso é muito sério. E quando você não se resolve em Deus, e eu vou te dizer em Deus, é bom psicólogo, mas ninguém opera a transformação que Deus pode operar na tua vida. Ninguém. Ninguém. E quando você não se resolve nisso,
você vai estar afastando as pessoas perto de você. Ah, mas eu não vou afastar, não. Ou você não vai afastar, ou você vai fazer com que essas pessoas te pisem. Só tem dois extremos. Ou você vai afastar, ou essas pessoas vão te pisar. Porque você não sabe lidar com você. E como eu ia dizer, que eu já esqueci, mas agora eu me lembrei. Deus, eu falando com Deus hoje, e o Espírito Santo me disse, Betânia, sabe qual foi a questão? É que você foi muito educada para pensar sobre o que os outros pensavam sobre você. Eu fui muito educada assim. Minha mãe, meus pais, não pode isso, porque o que é que o povo vai dizer? Não pode aquilo, o que é que o povo pode dizer? Então eu fui ensinada, eu fui condicionada a um padrão de me preocupar com o que os outros iam dizer sobre mim. E Deus diz, mas não pode continuar assim. Mas não pode continuar assim, porque enquanto você está se preocupando com o que os outros estão dizendo sobre você, você está deixando de escutar o que eu penso sobre você. E o que vale para a tua vida não é o que A ou que B está dizendo, mas é o que Deus diz sobre você. E ele disse, você parou de pensar sobre o que você pensa. Você gastou mais tempo falando do que os outros pensam, pensando no que os outros pensam, do que pensar sobre você mesmo. Está na hora de você pensar sobre você. Mas deixa eu te dizer, não é pensar contigo mesma, não. Porque deixa eu te dizer, essa vozinha que tu fica conversando contigo mesma, é uma voz que está no velho eu, no velho padrão. Se você escutar os seus próprios conselhos, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Porque esses conselhos estão viciados no padrão anterior. Qual era o padrão? Sem Jesus. Agora ele disse, olha, você é nova criatura. Pega a tua cruz. Ou seja, aquilo que era velho, tu vai ter que transformar. Mas eu vou te dizer, tu não está sozinha. É comigo. Agora tu vai ter que colaborar. Amém?